Vamos recapitular o estudo anterior que falamos sobre a nova terra. E nesse estudo nós vimos que nessa nova terra Deus tem preparado algo especial para cada um dos seus filhos. Não haverá nessa terra pessoas especiais, porque todos lá seremos perfeitos. Não haverá algo fantástico, não haverá morte na nova terra, separação, dor, angústia, isso tudo não haverá. Nós já vimos tudo isso na palavra de Deus na semana passada. Nós vimos também que nessa cidade os animais, interessante, muito interessante, os animais não serão predadores, porque lá não haverá morte. Quando diz a palavra de Deus que não haverá morte, não é somente morte do ser humano, mas também a morte no geral. Então os animais não serão mais predadores. A Bíblia coloca lá que o leão vai pastar junto com a ovelha e tudo mais. Então nós vimos isso daí. Nós também vimos o nome dessa cidade que Deus tem preparado, que será a capital desse novo reino, dessa nova terra. E esse nome é a Nova Jerusalém, a cidade do perfeito, daquele que é perfeito, que é Deus. Nessa nova terra, nós vamos ter que construir, plantar, comeremos, teremos vida normal ali, só que não existirá mais o pecado. Nós vimos aqui que essa terra também está sendo preparada para um povo em especial, para o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Qual a escolha que você faz hoje? Vamos escolher servir ao Senhor hoje? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos fazer agora o início. Nós vamos ter agora a oração feita pelo Rogério e também o início do novo tema que nós iremos discutir no estudo de hoje também. Olá, tudo bem com você? É uma alegria poder estar com você novamente para juntos estudar a palavra de Deus. O Djalma já citou aqui, nós vamos fazer oração. Sim. E eu então agora convido você para que juntos agora oremos ao Senhor. Eu convido você, assim como você está aí, feche o seu olho e vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso Pai bondoso, a nossa gratidão porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Sim. Mesmo em meio a todas as dificuldades, a pandemia que existe, que estamos vivendo nesse momento, nós temos a certeza absoluta de que o Senhor está no controle de tudo, assim como sempre esteve, meu Pai. Amém. Nós queremos pedir nesse momento que o Senhor envie o Teu Santo Espírito aqui conosco, ao estudarmos a Tua Palavra, com cada um que está nos assistindo nesse momento, que a Tua presença esteja com cada um deles, ó Pai amado. Amém. Que o Senhor ilumine a mente de cada um de nós, para que consigamos entender melhor a Tua Palavra e colocar em prática também. Amém. Por favor, ó Pai, envia o Teu Espírito sobre cada um de nós. Amém. E que seja real em nossa vida o aprendizado, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Djalma, Sim. o tema de hoje é um tema que vai entrar um pouquinho mais fundo do que temos estudado aí. Ele chama o estudo de hoje, chama assim, a restauração da verdade. E nós vamos ver que verdade é essa. Porque no mundo onde as pessoas falam que cada um tem a sua verdade, será que isso é real? Só tem uma verdade que é verdadeira, né? Verdade é só uma, Djalma. Não pode ser cada um tem uma verdade. Porque aí deixa de ser verdade. O que eu achar que é verdade e você acha que não é outra verdade, então fica meio complicado. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque nela nós achamos a verdade. A verdade está aqui, tá? Vamos lá, seguindo então, Djalma. Vem uma primeira pergunta. E essa primeira pergunta tem a resposta lá em Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 1 a 4. É interessante porque o tema de hoje vai discutir mais aí, vamos trabalhar um pouco mais sobre Daniel. Uma visão de Daniel que deixou ele encabulado, ele preocupado com o significado. E é interessante também porque nós não vamos discutir todos os significados dela ainda hoje. Nós vamos ter outros estudos onde nós vamos discutir ele parceladamente, digamos assim, né, Rogério? Sim, sim. E vai ficar mais fácil a compreensão também do estudo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo livro de Daniel e o livro de Apocalipse, justamente porque eles nos mostram o que Deus havia preparado para o homem, ou como Deus está no controle de toda a história. Amós 3, verso 7 diz lá que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E ele, preocupado para que o homem seja notificado com toda a verdade bíblica, ele anunciou isso a Daniel, anunciou isso também a João através do livro de Apocalipse. E muitas coisas nesses dois livros
e estão em conjunto. Mas hoje nós vamos aí falar sobre Daniel, sobre a verdade que seria jogada por terra. E Deus, antes de tudo acontecer, Ele já anunciou que isso iria ocorrer. E agora nós vamos estudar isso, que também a palavra diz que além de ser jogada por terra a verdade, em um momento da história ela também seria restaurada. Vamos abrir em Daniel 8, de 1 a 4 que nós vamos ler agora. Sim. E depois o Rogério lê a sequência. Eu leio uma parte, o Rogério lê outra. Nós vamos ler mais alguns versículos aí, tá? Isso. Então, a palavra de Deus diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Essa foi a visão que Daniel teve, a princípio dela. Nós vamos ter a sequência, tá? E você percebe aqui que fala aqui de um carneiro. Carneiro que tinha 2 chifres e tudo mais, um era mais alto do que o outro e tudo. Nós vamos ver o significado de tudo isso, que Daniel também ficou curioso ao começar a ter essa visão. E ele apresenta essa curiosidade a Deus. Deus envia um informante a ele, para que ele pudesse ter a elucidação da visão. Mas vamos ver a sequência? Vamos lá. Aí a resposta aí, lógico, que Sim. Vem colocando aqui, Daniel viu aí o carneiro, que você acabou de falar, com 2 chifres. Com 2 chifres. Isso. Mas vamos continuar no texto. E o texto que vem aí em seguida é o versículo 5 até o 7. E aí fala assim: estando eu, Daniel, observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. O versículo 7 fala assim: viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O que Daniel vê agora logo em seguida, então? Ele vê um bode. E é estranho, né? Porque esse bode, ele veio assim, não tocava o chão. Tão rápido que ele vinha. Exatamente, esse é o detalhe. Ele vinha tão rápido, ele vinha voando, e não tocava o chão. Isso aí mostra a velocidade com que ele chegou. João? E aí a resposta, então, só confirmando, um bode com um chifre grande. E no meio dos olhos. No meio dos olhos. Isso. Bem lembrado. O que mais? Vamos ver mais o próximo texto aí, João? Vamos. 8 e 9. Isso. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Nós vemos aqui que ele cresceu, o poder desse bode, mas de repente o chifre grande quebrou-se. E aí surgem 4 outros chifres. E são os 4 cantos da terra, que usa o termo ventos. Os 4 cantos, o norte, o sul, o leste, o oeste. Então tomaram posições, digamos assim. Isso nós vamos entender na elucidação da profecia dada pelo anjo a Daniel também. Já. Então, tá lá. A resposta é essa aí, então, né? Um chifre grande, 4 chifres menores. Isso. E um pequeno que saiu de um desses 4 aí e cresceu muito. Cresceu muito esse chifre. Justo. Tá? Aí, diante dessa colocação, dessa visão que Daniel tem, tá, João? O que vem em seguida? Vamos lá. O que Daniel queria... A hora que ele tem essa visão, a gente percebe que ele fica meio que perdido sem entender. Sim.
Então é por isso que vem a segunda pergunta, então, Djalma. E eu vejo essa questão dele querer entender, porque ele já tinha um relacionamento tão bom com Deus, que ele sabia que Deus não ia dar uma mensagem para ele, que ele não ia ter como entender a mensagem. Então ele agora queria, Senhor, como que eu posso entender isso tudo, né? Vamos ler aí Daniel 8, verso 15, pode ler, Rogério. Vamos lá. Daniel, capítulo 8, versículo 15, diz assim: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante uma como aparência de homem. E agora? Então você vê aqui que Daniel queria entender essa visão. Justo. Né? Esse é o texto. E aí, ele queria entender o quê? O significado da visão. E aí, é o que nós também precisamos entender. Nós estamos aqui justamente para isso, para tentar esclarecer para você a visão que Daniel teve aí, e ele procura entender, e a gente acabou de ler aqui agora que apareceu uma pessoa, um ser perto dele, né? Com semelhança de homem, com aparência de homem. E quem era esse daí, né? Nós vamos ver aí. Vamos ver o que esse ser que apareceu com semelhança de homem, o que ele explicou para Daniel. Vamos lá, Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Você veja só que lá colocou apenas e tão somente o princípio, um carneiro com 2 chifres, um maior e outro menor. Tá? Maior e menor por quê? Você vai ver que a Média e a Pérsia se juntam para conquistar a Babilônia, que era o grande império existente naquele momento. Só que a Pérsia, ela cresce sobremaneira sobre a Média, e ele se torna então mais poderoso do que a Média. A Média, no caso, se torna um vassalo do reino da Pérsia, um auxiliar do reino da Pérsia. Por isso a visão já coloca dessa forma, onde são 2 chifres, são 2 poderes. Chifre em profecia significa poderes, mas você vai perceber aqui que esses 2 poderes tinha um que era mais forte do que o outro. Um era vassalo do outro, que se sobrepujava ao outro poder, no caso aqui, né? Djalma, eu acho que aqui então a resposta você já deu aí, né? Sim. O carneiro aí, o Medo-Persa, que foi de 538 a 331 a.C. Quase 200 anos aí de império. Isso, perfeito. Né? E eu só queria acrescentar um detalhezinho aqui. Sim. Como que é gostoso estudar a Bíblia, Djalma? Sim. É muito bom estudar a Bíblia, porque a própria Bíblia ela vai esclarecendo outras partes. Uma parte esclarece uma outra parte. Você viu? Agora há pouco nós lemos aí, no começo do capítulo, que Daniel ele vê a visão, ele tem a visão, ele vê o carneiro, vê um bode, e agora logo em seguida, esse ser, que é um anjo, sim, e vem e começa a esclarecer para ele. E ele começa a perceber que aquele animal era um reino. E aí ele já deixou claro aí que o carneiro é Medo-Persa. Sim. Né? Você falou aí que o anjo, que o ser era um anjo, e você, se tiver dúvida, leia o verso 16, você vai ver lá falando o anjo, e inclusive o nome dele. Eu tenho certeza que você sabe quem é. Esse anjo é aquele mesmo que anunciou lá a Maria. Quem que ele anunciou? Que viria quem? O Messias, que ela seria a mãe do Messias. É o mesmo anjo, o anjo Gabriel. Tá? Se você quiser conferir, você vê no verso 16. Vamos seguir o estudo aqui. Isso. O significado da visão ainda, vamos manter aí. Daniel capítulo 8, versículo 21 agora, tchau. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Você pode perceber que aqui fala o reino, mas não diz o nome do rei. Só fala que é o primeiro rei. Se você que entende um pouquinho de história, e mesmo você que não entende, procurar nos anais da história, você vai encontrar lá esse nome. E eu vou dizer para você aqui o primeiro grande rei da Grécia foi Alexandre o Grande. Um menino que cresceu ali já de pequeno, despontando no meio do reino da Macedônia ali, da Grécia. Filipe II era o seu pai, e ele despontou no meio do reino, e ainda garoto, digamos assim, com 20 e poucos anos, 23 anos, ele assume o reino e ele domina o mundo rapidamente. Por isso que o texto lá diz que o bode vinha como? Vinha que não colocava o pé no chão, vinha praticamente, como usou o termo Rogério, voando. Voando rápido, voando baixo, né? Isso. E dominou o mundo em pouco tempo. E esse pouco tempo nada mais é do que 10 anos. Para nós hoje, 10 anos pode significar muita coisa.
Mas para eles lá que não tinham os mecanismos de guerra que nós temos hoje, avião, carro, tanque de guerra e tudo mais, 10 anos era muito pouco tempo. Tá? Então eles conquistaram o mundo em pouco tempo, Alexandre o Grande. Mas Alexandre foi-se embora cedo. Vamos lá? Então vamos lá, Djalma. Nós vamos para a próxima pergunta. Daniel capítulo 8, versículo 22. Acompanhe aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 8, versículo 22. Assim fala o texto: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. O versículo aqui já deixa claro que esse Alexandre o Grande que você já disse aqui, ele foi quebrado, ou seja, morreu. Justo. A Bíblia não dá nenhum detalhe o que ia acontecer, exatamente o porquê que aconteceu. A gente sabe pela história aí que ele pegou alguma infecção, teve uma febre e acabou falecendo com isso. Sim. Novo ainda, né? Novo. 33 anos. Exatamente. E aí, no lugar dele, agora o reino foi dividido entre 4 generais. Que eram aí, quem eram os 4 generais? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais de Alexandre o Grande. Isso. E aí eles dividiram o reinado aí em partes, entre eles, e cada um ficou com uma região ali. A gente até consegue entender aqui, Roma, Grécia, Síria e Egito. Se olhar no mapinha, você vai perceber mais ou menos a região que cada um ficou aí. Sim. Né? Foi bem dividido ali. Mas aí a Bíblia deixa claro, Djalma, que não era o mesmo poder mais. Não era a mesma força mais. Não. Tanto é que eles dividiram, né? Isso. Dividiram em 4. Vamos lá, a próxima pergunta, a próxima passagem, tá? Daniel, capítulo 8, versículo 23. Diz o seguinte: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Isso é o que diz o verso 23, que o da Grécia, o reino também não ia continuar por muito tempo. Durou aí aproximadamente 331 até mais ou menos 200 anos também, em média, tá? Você vai ver aqui que surge um outro reino. A Grécia perde a força, se divide para cá e para lá, surge um outro reino, e aqui diz que era um reino forte e de feroz catadura. Ele pegava o negócio para fazer e ia até o fim. E esse reino tomou conta do mundo. E pode ir. Djalma, é interessante que a Bíblia aqui já não esclarece que rei era esse, ou que reino era esse. Não. Ela fala só de um rei. E não identifica. Ela não identifica. Aí agora é isso que nós vamos tentar descobrir também nesse estudo aqui. Justo. Qual que era esse reino? Essa é a resposta. Vamos lá. Agora uma outra pergunta, Djalma. Que haveria de fazer esse rei? Esse rei que a Bíblia não revela quem era. Sim. E a passagem está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 10 e 24. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. No verso 24 diz: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então você percebe aqui que é um poder muito forte, tá? Cresceu até atingir o exército dos céus, e aqui diz que iria perseguir os povos e tal, inclusive o povo santo, ou seja, o povo de Deus. Tá? Então aí a resposta aí, o que esse rei ia fazer? Destruir o povo santo. Sim. Ou tentar destruir. Tentar destruir, né? Porque eles perseguiram por muito tempo, mas destruir tudo não conseguiram, porque Deus sempre manteve a sua raiz ali, sempre manteve o seu povo de alguma forma, tá? Que a perseguição foi ferrenha, ela foi por muito tempo, né? Isso. Djalma, eu vou ler agora aqui Daniel, capítulo 8, versículo 11 e 25. Sim. E aí ele vai acrescentar mais alguma coisa que esse rei também faria, tá? Então vamos lá. Versículo 11 primeiro e depois o 25. Assim diz a palavra de Deus na minha tradução. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele
tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o versículo 25 fala assim agora: por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, Djalma, aqui no versículo 11, fala que esse rei, ele iria tirar aí o sacrifício diário. Esse sacrifício diário está falando lá do santuário celestial. E quem que ministra lá no santuário celestial? Nós vimos que é o próprio Cristo. Né? É o próprio Cristo que está ministrando no santuário celestial. E agora vem falando que esse rei, ele ousaria atirar esse sacrifício, atingir lá o príncipe dos príncipes. Que é o próprio Cristo. O próprio Cristo, O próprio Cristo. E o que é que Cristo faz por nós hoje? Ele está intercedendo por nós. E como que eu posso tirar o sacrifício? Quando eu coloco o quê? Outra pessoa no lugar. Né? Isso. Outra, na mesma função que Cristo estaria fazendo por nós, eu começo agora a colocar outra pessoa nesse lugar, né? E é por isso que você vai perceber que o sistema, que nós não vamos estudar todo ele hoje, mas o sistema que foi implantado foi uma troca daquilo que Deus faz para que outros pudessem fazer no lugar de Cristo Jesus. E não tem como. O único intercessor nosso é Cristo. Não existe outro que pode ocupar esse lugar. Somente Cristo que pode ser o nosso verdadeiro intercessor. John, vamos para a próxima pergunta? Sim. Vamos lá. O que haveria de fazer esse rei ainda? Continuando aí a mesma pergunta, trazendo a outras passagens, trazendo mais algum complemento do que esse rei estaria fazendo, Djalma. Sim. Vamos lá, então agora Daniel capítulo 8, versículo 12, Djalma. O capítulo 8, verso 12 diz o seguinte: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você percebe aqui que ele tinha um projeto de trabalho, né? Então ele jogou por terra que o sacrifício, tomou ele, e por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. Jogou a verdade fora. E nós temos que lembrar que a verdade, ela está aqui, ó, na palavra de Deus. Essa aqui é a verdade, a única verdade. Nós não podemos trocar essa verdade por outra qualquer. Por isso é importante quando nós analisamos qualquer informação através dela. Porque quando nós analisamos através dos líderes religiosos, nós estamos correndo um risco sério de buscarmos aquilo que não é correto. Ou seja, Djalma, nós precisamos sempre pesquisar na Bíblia. Não é porque eu, Djalma, está falando aqui, não. Estamos aqui falando, né, Djalma? Sim. Não, você esteja acompanhando também aí na sua Bíblia, lendo, acompanhando, para constar que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Né, Justamente, perfeito. Porque quando você deixa de acompanhar esses textos na Bíblia, de repente você pode correr o risco de ser enganado. Tem condições da verdade desaparecer ou a verdade perder para a mentira? Você vê aqui o texto dizendo o quê? Que a verdade foi jogada por terra e o que fez prosperou. Ou seja, o que foi que prosperou no final de tudo? Foi a verdade? Não. A verdade foi tirada fora e foi colocada então o que aqui no lugar? A mentira. Vamos ver mais algumas coisas que dão mais alguns detalhes aí. Então aí a resposta dessa passagem que nós lemos aí, que você acabou de ler, João, é deitar por terra a verdade. Ou seja, é como se descartasse ela. Justo. Tá? Vamos lá, a próxima passagem fala assim, lá em Daniel 7,25, só acompanhando, acho que está na mesma página até aqui, tá? Eu não sei, de repente a tua Bíblia aí, de repente você vira uma página, mas aqui para nós está na mesma página aqui. Daniel capítulo 7, versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse é o texto. O que esse rei faria? Nós vimos aqui que os santos seriam entregues na mão desse rei, Djalma, Sim. por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa questão do tempo nós vamos ver. Nós temos um estudo para frente aqui, nós vamos
se aprofundar um pouco Sim. mais. Não se preocupe com isso agora. Sim. Nós vamos detalhar um pouco mais o que é esse tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Mas, por hora, a gente vê a resposta aí, é que ele tentaria mudar a lei de Deus, Djalma. É o que nós lemos aqui, né? Mudar a lei de Deus e os tempos. Olha só. Pois é, e isso nós vamos perceber que ao longo da história foi mudado e até hoje predomina como sendo correto. E nós vamos ver que a palavra de Deus coloca qual é o princípio em todas as coisas. E por isso que nós dizemos, siga a palavra de Deus. Não nos siga e não siga nenhum líder religioso. Siga a palavra de Deus. Ela é a única fonte da verdade. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Confere na sua Bíblia depois lá em Gálatas 1, verso 8. Ele disse, se nós falássemos alguma coisa diferente, nós que ele está falando, ele, Silas e tudo mais, ou algum anjo do céu descesse pregando algo diferente, considere anátema. Tá? Então se um líder religioso, um pastor, um padre, qualquer um, colocar alguma coisa diferente, está escrito na palavra de Deus, prefira ficar com a palavra. Não fique com o líder religioso, porque a palavra de Deus diz claramente que Deus não muda. Eu prefiro ficar com ele. Ele não muda. Djalma, Oi. mas aí o texto falou que esse rei ia mudar a lei de Deus. Sim. Que lei é essa? Né? Nós estamos falando aqui da lei moral de Deus, que é, em outras palavras, para ficar mais claro para você, é lá os 10 mandamentos. Diante do que nós vimos aí, que esse rei ia tentar mudar a lei, ia mudar a lei de Deus, vamos ver um gráfico, e eu estou mudando aqui já, onde mostra aí a lei de Deus segundo a Bíblia e também a lei alterada já. Vamos ver rapidamente aí, Djalma. Sim. A lei de Deus que nós conhecemos na Bíblia, ela está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Nós vamos mostrar aí no gráfico de forma resumida, tá? Pegando a essência de cada mandamento, ok, Djalma? Sim. Então vamos lá. Primeiro mandamento, Djalma, fala ali, não terás outros deuses diante de mim. E na lei alterada? Na lei alterada está lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Exato. Agora, o segundo mandamento, Djalma, fala assim, não farás para ti imagens de escultura. Esse não aparece na segunda lei, na lei alterada. Você vê que no gráfico que nós estamos mostrando aí, que está um espaço em branco. Sim. Ou seja, então vai ficar com 9 mandamentos, não 10, Djalma? Tem uma mudança depois. Tá. Então vamos ver então. Vamos lá. Aí o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No outro também tem, não tomar o nome de Deus em vão. Legal, Djalma. Então esses dois aqui... Estão equiparados mais ou menos. Exato. Faltando um aí, né? Tá faltando um. Só, aqui nós estamos no terceiro mandamento, ele está no segundo. Isso, justamente. Tá? O quarto mandamento, Djalma, da lei de Deus, fala de lembrar do dia de sábado para o santificar. E na outra lei? Na outra já é o terceiro mandamento que está dizendo para guardar domingos e festas. Já tem uma mudança aí, mudou o dia. Então, né? a Bíblia, Djalma, fala do sábado. E nesse texto que você acabou de ler, aí que está nessa outra lei mudada, É o domingo. domingo e festa, né? Domingos e festas. Justamente. Então agora já tem uma mudança Uma radical aqui. Justo. Vamos lá. O quinto mandamento, Djalma, honrar pai e mãe. Também está lá, honrar pai e mãe. Legal. Sim. Aí tá equiparado, tá Certo. igual. É. Só estamos com um a menos por enquanto. Um a menos, uma alteração do dia lá, né? Isso. Muito no importante. sábado e no domingo. Isso. Só lembrando, frisando bem isso aí. O sexto mandamento, Djalma, a lei de Deus fala ali, não matarás. Lá também, mas é o quinto mandamento, não matar, tá? Não matar. E o sétimo mandamento, não adulterarás. Lá muda o termo, não pecar contra a castidade. Digamos, é a mesma coisa. significado aí, Sim. né? O oitavo mandamento fala, não furtarás. A mesma coisa, também não furtar. Só que aí está no sétimo mandamento. Está no sétimo mandamento, está um atrás. Isso. E o nono mandamento, na lei de Deus, deixa claro ali, não dirás falso testemunho, Djalma. Também, não levantar falso testemunho é a mesma coisa. Está Mesma bem coisa. parecido aí, Isso, é igual. semelhante, é. Igual. Agora o décimo mandamento na lei de Deus, Djalma, fala ali, não cobiçarás a casa do teu próximo. E também fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, se você Esse é o décimo mandamento, Djalma. Isso, se você lembrar, lá em cima ficou faltando um. E ela vem faltando um até aqui. O que ele fez? Dividiu aqui o último.
e colocou então não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, que é a mesma coisa, está no mesmo mandamento, mas dividiu para poder a conta bater, senão ia ficar 9 mandamentos, né? Então agora tem 10 mandamentos. Então, essa lei alterada que esse rei faria é essa daqui. Sim. Mudou a lei. E aí a gente percebe, foi tirado a questão de não farás imagens, Djalma. Foi tirado, e também a questão do sábado. Foi o que a gente percebe aí, as mudanças maiores, né? Sim. Mas vamos lá, seguindo isso aí. Tem mais alguma coisa aqui, Djalma? Não, o importante está aí. Nós vemos aí que a lei, na realidade, conforme é predito, não foi dito depois, é predito. E bem antes disso tudo acontecer, a palavra de Deus aqui já dizia que ia ser mudado tempos e as leis. E aquilo que fizesse jogar a verdade por terra, iriam prosperar. E nós estamos vendo aí que isso perdura. Hoje todo mundo respeita a outra lei e esquece da lei de Deus que está do lado de cá. É por isso que a gente está falando, Djalma, que a gente precisa seguir o que está na Bíblia. Um exemplo claro já foi esse. Tá aí. Na Bíblia deixa claro quais são os 10 mandamentos. Sim. E as pessoas, no geral, estão acompanhando aí ou obedecendo a esse outro mandamento mudado. Eu quero deixar só uma pitadinha agora aqui, porque nós vamos complementar isso no estudo posterior, tá? Quando fala lá também que mudaria os tempos, você vai perceber que algumas coisas foram mudadas, inclusive o calendário. Se você olhar na história, vai pesquisando aí, até nós chegarmos nos outros estudos, vai pesquisando na sua casa, para você já estar afiado quando os outros estudos chegarem. E você vai perceber, o calendário foi mudado, a hora do início do dia também foi mudado, tá? Observe, e quando nós chegarmos nos estudos posteriores aí, você vai estar afiadinho com os próximos, que vai detalhar algumas coisas sobre essas mudanças do tempo também. Perfeito, Djalma. Vamos aí para a nossa próxima pergunta, Djalma? Sim. Qual a pergunta que surgiu diante de tudo isso que o Daniel estava vendo e percebendo? A pergunta que surgiu está lá em Daniel capítulo 8, versículo 13. Daniel vê tudo isso acontecer. E aqui diz assim: depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando isso vai acontecer? Deu um desespero aqui no povo de Deus, aqui digamos assim, deu um desespero de ver até quando isso tudo vai continuar acontecendo. Nada vai ser feito? Será? E nós vamos ver o que a palavra diz na sequência aí. Então, a princípio, a pergunta qual é? Até quando? Quando isso tudo vai passar? Parece que a verdade não vai sobreviver, não vai ressurgir, mas a palavra de Deus mostra como Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá? E acho que é natural, né, Djalma? Sim. Daniel começa a ver tudo isso e dá um desespero, mas até quando? Né? Justo. Vamos lá, a próxima passagem aí, nós vamos ver qual foi a resposta desse anjo para Daniel, tá? É um texto bem conhecido já, também nosso, pelo menos, né? Sim, sim. Daniel 8, versículo 14, acompanhe comigo na leitura. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. João, nós não vamos entrar em detalhe não, que nós vamos estudar aí um pouco mais à frente, tudo isso detalhadamente. Todos os detalhes. Mas aqui o anjo chega para Daniel e fala assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sim. Nós estamos percebendo aqui que tudo isso estava girando em cima da visão de um santuário, né? E agora esse santuário seria purificado. É um tempo que essas coisas estariam acontecendo e ele deixa bem claro que ia chegar um término para isso. Ia ter um término. E aí são 2.300 tardes e manhãs. O que deixou Daniel preocupado, porque Daniel conhecia essa linguagem. E eu tenho certeza que a Bíblia vai te ajudar a entender também a linguagem que Daniel de imediato entendeu. Só que ele entendeu a linguagem, mas não entendeu o significado. E isso tirou-lhe inclusive o sono. Ele passou até mal. E nós vamos entender aí nos estudos posteriores. Nós vamos ver aí
nos estudos posteriores, já logo os próximos aqui, falando sobre o santuário, a importância do santuário, por que Deus instituiu um santuário no meio do povo, e nós vamos perceber que tinha uma didática para ser passado para o povo no passado, para nós hoje, para que entendamos o que ocorrerá, inclusive no futuro, mas também está acontecendo nos dias de hoje também. Perfeito, bem colocado aí. Então nós vemos aí, Djalma, que a resposta é, ao acabar as 2.300 tardes e manhãs, a verdade deveria de ser restaurada na terra. No céu, o santuário seria purificado. Justamente. Né? Depois nós vamos ver datas, essas coisas aqui. Aqui o gráfico aqui está bem pequenininho ali, mas vai ter um próximo estudo aí, a gente vai detalhar esse assunto aqui para você, tá bom? Vamos lá, seguindo então. Por que foram dadas as profecias, Djalma? Esta aqui é uma profecia, que nós acabamos de ler, uma profecia de 2.300 tardes e manhãs. Sim. É uma profecia. Por que essas profecias foram dadas? Por que estão relatadas na Bíblia? Será que tem alguma utilidade para nós, Djalma? Tem, com toda certeza. Vamos aí para Provérbios 29, o verso 18, diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É interessante que aqui fala primeiro da profecia e logo na sequência fala do quê? Fala da lei de Deus. Então diz aqui, ó, o verso 18, dizendo assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Em que a profecia pode me ajudar? Com toda certeza ela me guia. Por que ela me guia? Ela mostra para mim as coisas que estão acontecendo ao meu redor, como realmente alguém já lá atrás me informou através da palavra de Deus. Esse alguém só pode ser quem? Deus, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, aquele que sabe todas as coisas, o presente, o passado e o futuro também. E aí continua dizendo aqui o verso, olha lá o verso 18, o finalzinho: mas o que guarda a lei é feliz. A palavra de Deus, ela não diz aqui que o que guarda a lei ele é salvo, não diz isso. A palavra de Deus diz: aquele que guarda a lei é feliz. Em nenhum momento a Bíblia colocou que o que guarda a lei é salvo. Não. Muito pelo contrário, diz que há felicidade naquele que é obediente. Tanto é que foi a falta da obediência que fez com que um casal fosse expulso de um jardim todo especial que teve lá no princípio de tudo. E nós sabemos que jardim é esse e sabemos que casal é esse também, tá? Então a felicidade está na obediência a Deus. A obediência ela é movida pelo amor, Rogério. Quem ama obedece. Exatamente. E aí é interessante essa questão de obediência. É feliz. Felicidade. Por quê? Quando você está obedecendo às leis, você não tem preocupação. E você está sendo protegido e protegendo os outros. Olha que maravilha. Justamente. Eu vejo aqui a importância do que vem colocando no texto aqui também, que nós temos que prestar muita atenção no que os profetas falam para cada um de nós. Você já parou para olhar o que o profeta vem dizendo para você? E o profeta que eu digo são todos eles. É o Velho Testamento e o Novo Testamento falando com você, chamando você para fazer parte do povo de Deus. Você já tomou uma decisão hoje? Você já se decidiu de seguir os princípios bíblicos, aquilo que a palavra de Deus diz para você como sendo certo ou errado? Deus está te chamando hoje. Hoje Ele faz um apelo para você. Me aceite no seu coração, porque a palavra de Deus vai tomar conta de você. E ela tomando conta de você, com toda certeza você será feliz. É o que a palavra de Deus te diz. É uma promessa, né? Uma promessa de Deus. Promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Djalma, diante dessa verdade que nós estamos hoje, Deus agindo de forma a restaurar a verdade. Sim. Qual é a decisão que nós precisamos tomar? Aqui eu vou mostrar aqui. Conhecer melhor a palavra de Deus. Para restaurar a verdade, Djalma, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus é isso que nós estamos fazendo. É estudando. Porque você conhecendo, você não vai ser enganado. Né? Você vai conferir lá, quando alguém falar alguma coisa, você já vai logo perceber se está falando a verdade ou não, Djalma. Sim. Não tem como você ser enganado. Então, vamos ticar aqui. Diante dessa verdade, Djalma, eu tenho certeza que você também, nós decidimos conhecer melhor a palavra de Deus para permanecer com essa verdade. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Estudando a palavra para conhecermos um pouco mais. Perfeito. Nós vamos ver que o tema pode ser complicado como for, mas Deus elucida. Tá bom? Vamos lá, Djalma. Outro detalhe. Muito importante.
Se nós vamos procurar aprender da palavra de Deus, nós precisamos escolher seguir a lei de Deus que está escrita aqui na Bíblia. É na Bíblia que nós precisamos buscar esse conhecimento e entender qual é a lei de Deus. Já nós vimos que tem uma lei de Deus e uma lei que foi alterada, mudada. Sim. Precisamos escolher qual delas, né? Qual delas? Qual delas nós vamos obedecer? Você leu o texto aqui que se nós guardarmos a lei de Deus, nós seremos felizes. A lei de Deus, a lei que consta na Bíblia. João, vamos encerrar por hoje. Agradecemos a tua presença conosco, que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos orar, João. Vamos orar. Eu convido, você pode dirigir essa oração final? Vamos orar. Obrigado mais uma vez por você estar presente conosco. Abra a sua palavra, estuda com ela e ela vai dizer o que é certo e errado para você. Vamos falar com Deus? Querido Deus e amorável Pai, mais uma vez estamos diante de Ti na qualidade de seus filhos. Nós agradecemos porque hoje abrimos a Sua palavra. Amém. E aqui nós escutamos o Senhor falando com cada um de nós. Amém. Nós vimos o quanto o Senhor se importa em anunciar as coisas que haverão de acontecer justamente para que a humanidade não seja pega de surpresa. Para que os filhos do Senhor, mesmo que de repente estejam em caminhos que não devam estar, o Senhor possa alcançá-los com a sua mensagem ao ouvir e serem transformados pelo seu poder. Amém. Por favor, Senhor, ajude que essa mensagem possa tomar conta do meu coração, possa tomar conta do coração de você que está aí ouvindo do outro lado, que Deus possa atuar em nossas vidas. Amém. Que possamos ser transformados pelo poder de Deus. Mais uma vez eu volto a lhe pedir, ó Pai, abençoe o mundo que está sendo revirado por uma pandemia. Por favor, confiamos no seu poder, porque o Senhor pode nos livrar de todos os males. Entregamos a todos nós em suas mãos, isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Djalma, nós estamos encerrando esse estudo de hoje, mas queremos convidar você que está nos assistindo a estar acompanhando conosco o estudo da Bíblia no próximo estudo que vai falar sobre o santuário. Um estudo bem particular. Um tema fantástico. Fantástico e que poucas pessoas estudam. Poucas pessoas valorizam esse tema. Mas nós vamos mostrar aqui o quanto ele é de tremenda importância para cada um de nós. Tá? Porque a gente vai entender o papel que Cristo está desempenhando hoje em nosso favor. Justo. Então, você está convidado a estar conosco no próximo estudo também. Que Deus te abençoe. Até mais. Até mais.